vídeo de hoje estamos aqui com um ar-condicionado portátil da LG, o Dual Inverter. Um modelo que promete bastante praticidade e também economia de energia, justamente por trazer um motor do tipo inverter, algo que nenhum outro ar-condicionado portátil oferece. Eu testei ele durante alguns dias e a ideia aqui é te contar todas as minhas impressões no uso real, falando tanto dos pontos positivos quanto de algumas limitações que você precisa conhecer antes de escolher um ar-condicionado desse tipo. Eu vou falar sobre o desempenho dele refrigerando o ambiente, estimativa de consumo de energia, níveis de ruído e vários outros detalhes que normalmente geram bastante dúvidas. E já adianto, esse ar-condicionado portátil da LG pode valer sim muito a pena dependendo da situação. Existem muitos casos onde simplesmente não dá para instalar um aparelho convencional, como em prédios que não permitem uma unidade externa, ou então locais onde não é possível fazer furos na parede. Nessas situações, você basicamente precisa escolher entre um ventilador e um ar portátil. E aí, sem dúvida nenhuma, o ar portátil acaba sendo uma solução que oferece muito mais conforto térmico. Por outro lado, também existem cenários que ele não é a melhor escolha. E é justamente isso que eu vou te explicar ao longo desse vídeo, para você entender se realmente faz sentido ou não para o seu caso em específico. Então vale a pena assistir até o final, porque os detalhes fazem toda a diferença nessa decisão. E se o vídeo te ajudar de alguma forma, já aproveita para deixar o seu like e comentário aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo mais completo possível e sincero para vocês. E para começar o vídeo, acho legal explicar como que ele funciona. Por ser um modelo portátil, aqui a gente não precisa fazer uma instalação que dependa de contratar um técnico especializado, como é o caso dos modelos split, que são fixados na parede. Basicamente, precisamos levar o aparelho até o ambiente que vamos usar, esticar o tubo sanfonado e encaixar aquele acabamento ali na janela. E, inclusive, esse acabamento ali permite o ajuste para funcionar em vários tamanhos diferentes de janela. Basicamente, temos que ajustar a sua altura e colocar parafusos de fixação, além de ser possível colocar essas espumas para isolar ainda melhor. Porém, o seu uso é mais restrito para ambientes que tenham janela de abertura vertical ou horizontal, como é o meu caso aqui. Se a sua janela for do tipo basculante, já adianto que não vai funcionar tão bem. Até dá para colocar o tubo para fora e deixar a janela semi-aberta, mas sem essa vedação adequada, o ar quente vai entrar e o frio acaba escapando para fora. E assim, o ar-condicionado perde bastante da sua eficiência. E caso sua ideia seja utilizá-lo em diferentes ambientes, é possível, especialmente se as janelas forem das mesmas dimensões. Levar o aparelho de um ambiente para o outro é relativamente simples, isso porque ele tem rodinhas giratórias, então é só empurrar ele de um lado para o outro. Ele também tem alças aqui na lateral que te ajudam a levantar caso tenha algum degrau pelo caminho. O único detalhe é se as suas janelas tiverem dimensões diferentes, porque aí, além de você mover ele, vai precisar ajustar a peça que vai na janela. Como o ajuste é feito com parafusos, você vai perder um pouco de tempo a mais ali nessa mudança. E para os momentos que você não for utilizar ele, dá para recolher tudo e guardar todas as peças no próprio ar-condicionado. Vale citar que mesmo sendo portátil, ele não é tão compacto e nem tão leve. Sobre a questão elétrica, é basicamente colocar o aparelho na tomada, o que torna tudo bem prático. Mas sobre isso tem dois detalhes importantes. O primeiro é que ele requer uma tomada de 20 amperes, que suporta aquele pino um pouco mais grosso. Então se a sua tomada não for dessa amperagem, vai ser necessário ali fazer a substituição. Eu não recomendo vocês utilizarem nenhum tipo de adaptador para não precisar trocar a tomada, porque pode esquentar o plug do aparelho e até gerar problemas maiores. Por segurança, é melhor trocar a tomada nesses casos. E o segundo detalhe importante é que esse ar da LG é vendido apenas na versão de 127 volts. Então, se você, assim como eu, mora numa região onde o padrão de energia é 220 volts, seria necessário utilizar um transformador. Porém, eu recomendo olhar bem ali as especificações do transformador, se eles atendem à necessidade desse ar-condicionado. Inclusive aqui na lateral a gente tem algumas informações técnicas sobre a energia dele e também daria preferência para versões que ofereçam aterramento. Antes de começar a falar sobre o seu funcionamento e sobre os seus modos, só queria aproveitar e trazer uma dica para vocês que estão em busca de um novo ar-condicionado. Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, onde avisamos sempre que um modelo aparece com preço bom, além de promoções de outros produtos, como TVs, celulares e eletrônicos no geral. A gente monitora os valores durante todo o ano e só envia lá quando realmente está valendo a pena. Para acessar, é só clicar no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Voltando para o ar-condicionado portátil da LG, ele basicamente tem três modos principais, que é o refrigerar,
desumidificar e ventilar. O modo ventilar é o único que funciona de verdade sem precisar instalar esse tubo na janela. Na prática, ele funciona quase como se fosse uma espécie de ventilador mesmo. Ele não vai gelar, é apenas ali circular o ar. Já nos outros dois modos, a gente precisa fazer a instalação do tubo na janela para funcionar corretamente. No modo desumidificar, sem entrar em muitos detalhes técnicos, dá para dizer que ele vai funcionar pegando a umidade do seu ambiente e jogando lá para fora. Já o modo principal é o refrigerar, que é inclusive o que eu estou utilizando aqui agora. Nele, a gente consegue definir uma temperatura desejada entre 16 e 30 graus para deixar o ambiente mais gelado. Nesse modo, o ar quente é jogado para fora pelo tubo e o ar gelado chega por essa saída aqui superior. E tem um motivo para essa saída de ar ficar direcionada aqui na parte de cima. Seguindo a física, o ar frio ele tem uma certa tendência a descer. Por isso, os ar-condicionados convencionais são instalados mais no alto da sua parede. Aqui, por outro lado, o aparelho está meio que lutando contra a física e por isso ele tenta arremessar o ar mais alto para contornar um pouco essa questão. De qualquer forma, mesmo direcionando para o alto, a gente percebe que ele é menos eficiente que outros modelos de parede. Ele tem 14.000 BTUs de potência nominal. Mas, pelo que eu pesquisei, existe meio que um consenso entre as pessoas que possuem ele, que eu concordo, que ele se comporta mais de uma forma semelhante a um aparelho split de 10.000 BTUs. Isso não necessariamente na potência de resfriamento, mas no tamanho do ambiente que ele atende. Então é importante ter em mente que ele é mais recomendado para ambientes menores, como um quarto ou uma sala não muito grande. Testando ele em um ambiente um pouco maior, eu sentia que próximo aqui do aparelho o ambiente ficava mais gelado, porém demorava um pouco mais para essa temperatura chegar nos cantos mais afastados do ambiente. Isso não quer dizer que ele seja fraco para um ambiente bem dimensionado, mas sim que o seu foco realmente é para ambientes um pouco menores. Para vocês terem uma noção, eu medi aqui a temperatura do ar que estava saindo aqui de dentro do aparelho e ele conseguiu atingir números bem impressionantes, chegando a ventos de 5,6 graus em alguns momentos. Eu também cheguei a fazer um teste de desempenho para ver quantos graus ele conseguia baixar aqui no meu ambiente em uma hora, e os resultados ficaram bem dentro do esperado. Quando eu liguei o ar, estava marcando 29 graus no meu ambiente, que tem ali mais ou menos 15 metros quadrados. Eu coloquei ele na temperatura mais baixa possível e na ventilação máxima, e em 15 minutos a temperatura caiu para 24 graus. Eu aguardei mais 15 minutos e o resultado foi parecido, baixando mais 3 graus no ambiente. Depois disso, eu esperei completar a 1 hora de testes, e o ambiente chegou a ficar em 19 graus. Então, em 1 hora, ele conseguiu reduzir 10 graus do ambiente, de 29 para 19. Como vocês podem ver, é um resultado legal, especialmente para ambientes não muito grandes. Eu coloquei ele também numa sala bem maior, com aproximadamente 30 metros quadrados, e só para efeito de comparação, nesse local, que era maior do que o recomendado para ele, em 1 hora eu só consegui reduzir 5 graus no ambiente. E agora vamos falar sobre o ruído, que é outra das grandes dúvidas sobre esse tipo de aparelho. Ele faz barulho sim, porque o compressor, que nos modelos de ar-condicionado tradicionais ficam do lado de fora da casa, está aqui dentro do nosso ambiente. Quanto mais quente estiver e mais frio você definir aqui na temperatura, mais ele vai ter que trabalhar e, consequentemente, mais barulho vai fazer. Se me perguntassem se dá para dormir com esse tipo de ruído no ambiente, eu diria que sim, porque é um barulho aceitável, porque eu pessoalmente me incomodaria mais com a temperatura muito quente do que com esse ruído. O barulho ele também é bem estável, não ficando aumentando ou diminuindo. Então, mesmo sendo um pouco alto, depois de um tempo dá para dizer que a gente acaba se acostumando. Caso você se incomode muito ou tenha um sono muito leve, dá ainda para diminuir a velocidade da ventilação, que pode ser definida entre baixa, média ou alta, além de ter o modo sleep, que traduzindo significa dormir, que reduz consideravelmente o barulho, reduzindo um pouco ali da potência do compressor. Agora vem um ponto muito importante do meu teste. Esse é o único ar-condicionado portátil com compressor inverter à venda no Brasil. Mas será que ele realmente é mais econômico? Eu acompanhei os resultados dele pelo próprio aplicativo da LG e o seu consumo médio ficou ali em torno de 0,6 kWh. Definindo uma temperatura de 22 graus e para o tamanho do meu ambiente. Se fosse para comparar com outros modelos de ar-condicionado portátil não inverter, ele tende sim a ser mais econômico, porque o compressor inverter não trabalha sempre na capacidade máxima. Quando ele atinge a temperatura programada, ele consegue ir reduzindo a potência apenas para manter a temperatura, o que consome bem menos energia elétrica. Durante todos os meus testes, o pico máximo de consumo ficou em 1,23 kWh,
e em momentos que ele estava apenas mantendo ali a temperatura, chegou a atingir um consumo bem menor, de apenas 0,49 kWh. Nesse gráfico do próprio aplicativo da LG, a gente consegue reparar que temos essa variação de consumo, onde geralmente ele começa com consumo mais alto e vai reduzindo com o passar do dia, ou pode voltar a subir se o calor do ambiente aumentar. Usando ele em torno de 8 horas toda noite, durante 30 dias, daria um consumo aproximado entre 90 e 120 reais a mais na minha conta de luz. Mas vale reforçar que o consumo pode variar a depender de muitos fatores, como a temperatura da região que você mora, o valor da tarifa de energia do seu estado, o tamanho do seu ambiente e a temperatura que você vai definir aqui no ar-condicionado. Colocando em 16 graus, por exemplo, o aparelho vai trabalhar por muito mais tempo na potência máxima e, consequentemente, vai aumentar o consumo de energia. Então esses valores convertidos em reais que eu mostrei para vocês é mais para terem uma noção em relação ao seu consumo, mas não necessariamente vocês vão conseguir os mesmos valores na casa de vocês. E falando agora sobre a qualidade do ar, esse aparelho conta ainda com 2 filtros de poeira na parte traseira, que são laváveis e fáceis de remover. E o detalhe é que vai aparecer um aviso aqui no painel quando chegar a hora de fazer a limpeza, além de ser possível acompanhar diretamente pelo aplicativo ThinQ da LG quanto tempo ainda falta para a próxima manutenção. E já que eu mostrei o app, acho que é válido complementar que por ele a gente consegue ter um controle completo do ar-condicionado mesmo quando estiver fora de casa. Eu gosto bastante desse recurso, porque permite ligar o ar-condicionado quando você está saindo do trabalho, por exemplo, para quando chegar em casa, o ambiente já está numa temperatura muito mais agradável. Além disso, dá para ajustar a temperatura e o nível de ventilação, tudo diretamente pelo celular. E uma última dúvida que eu vi que algumas pessoas têm sobre esse tipo de aparelho é se o tubo esquenta. E sim, ao toque a gente sente que ele fica quente. Eu peguei um termômetro para ter um dado mais preciso e no momento que eu fiz o teste estava marcando 46 graus. De qualquer forma, não vejo motivos para grandes preocupações em relação a isso, porque o tubo parece ser bem construído para suportar essas altas temperaturas durante muitos anos. O único cuidado é apenas para não obstruir a saída do tubo, para que o ar quente seja jogado para fora sem problemas. E agora vamos para o ponto mais importante: vale a pena ou não comprar ele? Se você pode instalar um split de parede, a resposta é que provavelmente não vale. O portátil é mais caro, consome mais energia e entrega menos eficiência térmica. Agora, se você mora em um lugar onde não pode instalar uma unidade externa, como em prédios com algumas restrições, imóveis alugados, ou tem alguma outra situação que impeça a instalação de um modelo split, aí sim ele faz muito sentido. Como vocês repararam, ele não é perfeito, mas resolve sim o problema do calor em ambientes não muito grandes. Outra vantagem do portátil é poder usar o mesmo aparelho em mais de um ambiente, especialmente se as dimensões da sua janela seguem o mesmo padrão, como por exemplo, usar na sala durante o dia e levar para o quarto à noite. Mas agora eu quero saber de vocês, já usaram um ar-condicionado portátil? Concordam ou discordam de mim? Tem algum ponto que vocês acham que faltou eu comentar aqui nesse vídeo? Deixa pra gente no campo de comentários. E se quiserem confirmar o preço atual desse ar-condicionado, eu vou deixar aqui na descrição o link para o site oficial da LG, que é onde costuma ter o menor preço para esse modelo. Eu também vou colocar na descrição alguns cupons de desconto que podem funcionar para reduzir o preço dele na finalização. Mas se você não pretende comprar ele ainda, só lembrando que a gente tem um grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. A gente monitora os preços dele durante todo o ano e sempre que aparece uma boa promoção nós vamos te avisar por lá. Além de desconto de outros produtos interessantes, inclusive ar-condicionados do tipo split caso você preferir. O link para entrar no grupo vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Enfim, o vídeo de hoje seria esse. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!